Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o deputado estadual Carlos Henrique. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Letícia, é um prazer estar com vocês. Deputado, quero começar falando sobre a Assembleia. No início do ano a gente teve uma reorganização ali dos blocos da Assembleia e o senhor é considerado ali um dos deputados mais fiéis da base do governador Romeu Zema na Assembleia. Surgiu ali alguma relação com o governo porque perdeu o cargo ali da maioria? Algum ressentimento? Não, de forma alguma. Eu acho que a Assembleia é uma casa política extremamente dinâmica e a vida política requer de nós também compreensões e sacrifícios para que a gente possa sempre ter um melhor ambiente possível, e é o que nós temos na Assembleia hoje. Né? O presidente Tadeu, que é um grande amigo, um aliado também nosso, ele viu por bem fazer uma alteração neste quadro das lideranças. Eu estou hoje como presidente de uma comissão, que é a comissão de redação, conversou comigo, expôs as razões, e eu compreendi as razões do presidente Tadeu, e a política a gente constrói também fazendo gestos, a gente constrói política fazendo concessões. E isso é muito importante em toda a fase da nossa vida, sobretudo numa casa tão dinâmica, tão pujante como é a Assembleia Legislativa. A gente não pode nunca construir uma relação política, eu estou no 4º mandato como deputado, baseado somente na primeira pessoa. Ali é um colegiado que se organiza, que planeja e que tem uma excelente articulação. Então, a gente é muito desprendido sobre esse aspecto. Acho que o importante é a gente construir pontes, estabelecer muito bem as boas relações políticas que a gente constrói ao longo do tempo. No início do ano a gente também teve a troca ali do secretário de governo, quem assumiu foi o Marcelo Aro. Como que o senhor viu essa troca? Como que tem sido a conversa? Se a base agora está mais forte? Nós tivemos alguns problemas na Assembleia, eu acho que muito por conta de muita jovialidade, deputados novos na Assembleia, e que demoraram um pouco de compreender como que se dá essa relação do parlamento com o governo do Estado nos momentos em que o próprio governo solicita e precisa do nosso apoio. Quando você é um deputado de base, você tem que entender que base é estar presente em toda e qualquer situação em que o governo solicita e precisa. Não que isso seja uma subserviência, mas é uma relação de confiança, é uma relação de parceria baseado na avaliação em que você tem do desempenho de governo. Se o governo tem um desempenho e eu entendo que ele se coaduna, se integra com aquilo que eu penso, então eu preciso ser muito firme. E houve um determinado momento da Assembleia que nós tínhamos uma carência, uma deficiência muito grande de quórum em votações importantes. Tivemos votações apertadas, com diferença de um voto. Então nós não conseguimos, naquele momento, unificar muito bem a base que o governo tem na Assembleia. Eu acho que hoje, com a figura do secretário Marcelo Aro, ele conseguiu organizar melhor essa relação de base entre os deputados da Assembleia. Nós já tivemos alguns projetos importantes sendo votados e não tivemos maiores problemas. Nós teremos o próximo semestre, entendendo que novos desafios nós teremos pela frente, que é a discussão do Propag. Nós temos um avanço nessa discussão do Propag, que já se iniciou e que ainda precisa de uma conclusão baseado nas propostas que estão sendo apresentadas pelo vice-governador Matheus Simões. Mas assim, o ambiente ele está muito bom na Assembleia, não há maiores conflitos nessa relação de governo e base, e também a boa relação conduzida pelo presidente Tadeu da própria oposição em relação a pautas que, e muitas das vezes, elas se integram, se coadunam. O senhor mencionou ali os projetos do Propag. O senhor acredita que agora o governo tem uma base mais forte que consiga ali chegar a aprovar, inclusive, a questão do referendo ali das estatais? Veja,
A casa é uma casa extremamente dinâmica, você pode ter alguns fatos novos que podem fazer uma reavaliação das discussões em relação ao Propag. Por exemplo, nós tivemos agora um grupo de servidores da Secretaria da Fazenda que estão fazendo um trabalho para apresentar à Assembleia no sentido de que não há necessidade da venda dos ativos que nós temos hoje no Estado, que é a CEMIG, a Copasa e a Codemig. Apesar que os valores de mercado, no meu ponto de vista, são valores que precisam ser melhor discutidos. Eu, particularmente, entendo que os valores que estão sendo apresentados são valores que estão muito abaixo daquilo que realmente uma Codemig, por exemplo, ela vale. Há quem diga que o valor de mercado dela pode valer aproximadamente 60 bilhões de reais. Então, acho que nesse momento, nesse próximo semestre, essa posição apresentada pelos técnicos da Secretaria de Fazenda é uma posição que precisa ser avaliada, precisa ser discutida, para que a gente possa ter mais segurança para votar o Propag. O fato é que há uma espécie de consenso entre os deputados da Assembleia, inclusive os deputados de oposição, de que há uma necessidade, por conta desse problema fiscal, dessa dívida enorme, absurda, que nós, governo do Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, tem com a União. Então, é uma dívida de 160 bilhões de reais hoje, e que se nós não tivermos até o final do ano uma solução da adesão do Propag, essa dívida ela vai subir para mais de 200 bilhões de reais. É tudo que os mineiros não querem. Agora, a questão do referendo é uma nova discussão, né? Eu entendo que os deputados eles foram eleitos pela população de forma democrática, legítima, para poder discutir pautas, até pautas extremamente importantes, delicadas, como é essa. Então, cabe aos deputados, aos representantes do povo, de fato, tomarem uma decisão baseada até numa pressão que o próprio eleitor pode fazer em cima dos seus deputados, né? Então, por exemplo, eu tenho os meus eleitores. Se os meus eleitores entenderem que o pensamento desses eleitores sejam de que não, a privatização ela é importante, nós defendemos e exigimos que o nosso deputado possa votar pela privatização. Eu tenho que atender a voz do meu eleitor. Se ele entender o contrário, eu tenho que seguir essa linha. Então, nós, deputados, somos legitimamente votados pela população para ser a sua voz, a sua representação, mesmo no momento de conflitos e de... Mesmo numa pressão ali, numa orientação do governo. Mesmo numa orientação do governo. Quem vota no deputado não é o governo, quem vota no deputado é o eleitor. Eu acho que a primeira pessoa que o deputado precisa prestar contas, dar esclarecimento do seu posicionamento é ao seu eleitor. A relação de governo é uma relação política, é uma relação republicana, que precisa ser levada em consideração, porque é por meio desta relação também que você faz chegar à ponta desses seus eleitores os resultados estruturantes que o eleitor espera de nós. Então, a gente precisa primeiro, nessa discussão, ouvir a voz do nosso eleitor. O que ele pensa? Deputado, falando sobre 2026, o senhor está no Republicanos. O Republicanos até então tem lançado um pré-candidato, que é o senador Cleitinho, e a gente falou da sua relação com o governador Romeu Zema. Se a candidatura do Matheus Simões para o governo do estado se concretizar, como que fica o senhor nessa relação? Diz Magalhães Pinto que política é igual nuvem, né? Nessa disputa, nós não podemos, neste momento, nos antecipar a ela. Eu acho que eu estou focado, pessoalmente, em ajudar o governo a votação dos projetos que são importantes nesse semestre na Assembleia, dentre eles o referendo e o Propag. Com relação à disputa ao governo do Estado de Minas Gerais, nós de fato temos o senador Cleitinho, né, e as pesquisas apontam ele liderando as pesquisas. Que bom que o senador do nosso partido, do meu partido Republicanos, ele se encontra muito bem pontuado nas pesquisas com praticamente 40%. Por outro lado, nós temos uma excelente relação com o governo do estado, tendo o vice-governador Matheus Simões como candidato, e o vice-governador, eu acho que ele
ele é o grande responsável pela parceria com o governador Romeu Zema pela gestão do Estado. O que nós não podemos permitir é que a direita ela venha se dividir. É muito importante que nós tenhamos a unidade da direita, a fim de que nós não venhamos dar a possibilidade de que a esquerda possa retomar ao governo de Minas. Eu acho que isso é que tem que ser o mais importante nessa discussão. E, nesse sentido, aquele que estiver melhor pontuando nas pesquisas sérias, né, que sejam realmente válidas, a gente possa, lá na frente, fazer uma discussão. É muito natural que agora as pessoas possam se colocar como candidatos a fim de tentarem se viabilizar eleitoralmente, de levar nesse momento algum tipo de posicionamento, pensamento deles, propostas para o eleitor. Mas o fato é que se nós tivermos a maturidade suficiente, o desprendimento suficiente e tivermos um projeto político para o Estado de Minas Gerais, não um projeto de poder, não um projeto personalista de um partido político, não. Acho que não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o futuro de Minas Gerais, é a continuidade dessa tentativa de equilibrar as finanças, as contas do Estado de Minas Gerais, é realmente fazer com que essa gestão futura ela possa garantir a infraestrutura que o Estado de Minas Gerais necessita, fazer uma melhor valorização uma melhor valorização do servidor público. Acho que isso é uma discussão extremamente importante. É uma discussão que o próprio senador Cleitinho discute muito, essa defesa de melhores condições salariais para o servidor público do Estado. Claro que a realidade orçamentária, financeira do Estado, é quem faz a gestão, é que conhece melhor a situação orçamentária do Estado e que pode fazer qualquer tipo de compromisso ou previsão em melhorias na qualidade salarial do servidor. Mas a gente tem que olhar para frente. A gente teve um momento muito difícil no estado de Minas Gerais, extremamente difícil, sem infraestrutura. Nós não tínhamos recursos para tapa-buraco, nós não tínhamos recursos para pagamento de folha de servidor, o servidor recebia o seu salário atrasado e parcelado, 13º atrasado e parcelado. Isso que nós não precisamos e não queremos voltar mais. Então a gente tem que ter realmente serenidade, maturidade neste momento e mais para frente sentar à mesa esses atores da direita e discutir. A nossa unidade garante a permanência de um grupo político que trabalha firmemente para o bem de Minas Gerais, como tem sido trabalhado pelos partidos que compõem os partidos mais conservadores. O senhor falou que é importante essa união da direita e mencionou ali que um critério para poder decidir quem poderia ser cabeça de chapa são as pesquisas. Mas o vice-governador Matheus Simões já tem se colocado, o presidente do Republicanos em Minas até criticou essa postura do vice-governador em não tirar o nome dele. O senhor acredita que nesse cenário o Republicanos poderia ainda compor com o Matheus Simões? Olha, o vice-governador Matheus Simões, já há algum tempo, eu fui uma das primeiras pessoas que conversou com ele e ele foi quem inicialmente sinalizou de que haveria uma necessidade de uma união dos partidos de centro-direita em torno de um projeto político. E mais, além dele, você tem a figura do próprio governador Romeu Zema, que pretende ser candidato à presidência da República. Então, isso é uma articulação política muito ampla, né, que envolve o vice-governador, que envolve o próprio governador. Se o governador se propõe a ser candidato à presidência da República, isso implica em fazer alianças. E em fazer alianças com os demais partidos, haja vista que nós temos hoje o Republicanos, o governador de São Paulo, né? Então isso tem que ser levado muito em consideração. Então, por isso que eu digo, é o momento da gente construir um projeto de unidade partidária. Estabelecida uma unidade partidária, os nomes nós precisamos discutir baseados em outros contextos de articulação nacional, para que a Minas Gerais possa ter um futuro candidato a governador do Estado que,
com muito esforço, com muita boa vontade, com muita serenidade, maturidade, desprendimento, podemos ter um melhor nome. Eu acho que o melhor nome é aquele que, de fato, estiver muito bem colocado nas pesquisas. Na avaliação do senhor, qual que deve ser a prioridade do Republicanos? O governo do Estado, ou está ali em uma chapa indicando talvez o vice, o Senado? Qual que deve ser? A política ela é um infindável momento de negociações, de conversas e de diálogos. Qual partido que não gostaria de ter o seu filiado, o seu representante como governador de um estado como Minas Gerais? Todos os partidos gostariam de ter. O Cleitinho é uma pessoa extremamente desprendida, mas ao mesmo tempo é um homem audacioso, corajoso e sabe onde quer chegar. Quem vai condicionar o posicionamento do Cleitinho no futuro não vai ser o Cleitinho, não será eu, não será o nosso presidente estadual, deputado Euclides. Quem vai posicionar a condição do Cleitinho será o eleitor. É o eleitor que vai dizer se ele estará apto ou não para ser candidato. E isso as pesquisas é que vão dizer. Da mesma forma, são os demais candidatos. Todos, democraticamente, têm suas razões, seus interesses de serem postulantes como candidato, mas nada melhor do que as pesquisas para poder nos orientar, nos balizar sobre os comportamentos e as decisões que nós devemos tomar no futuro. E no âmbito nacional, como que o senhor vê? O Republicanos tem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Como que o senhor, se ele seria o melhor nome, também como que o senhor avalia o nome do governador Romeu Zema, que inclusive marcou ali o lançamento de uma candidatura à presidência? Eu acho que repete muito o que eu estou discutindo aqui no âmbito do Estado. É a união da direita em torno de um projeto político para o Brasil e para o nosso estado de Minas Gerais. Hoje o que nós temos posto é o nosso governador de São Paulo, que há um certo apelo para que ele possa ser candidato, mas ele está muito bem avaliado. São Paulo é o estado mais importante, é o pulmão, é o coração do Brasil. A economia de São Paulo é uma economia não de estado, é uma economia que muitos países não têm. Então, que bom que nós, republicanos, ainda temos figura como o Tarcísio de Freitas, como governador de São Paulo, e alguém apto, para ser candidato à presidência da República. Mas nós não podemos antecipar a decisão e a posição do governador Tarcísio em função de que a política tem muitos desdobramentos ainda pela frente. E o fato de que a gestão dele, atualmente no primeiro mandato, tem sido uma gestão extremamente bem avaliada pelos paulistanos. Então, eu acho que a gente precisa dar tempo ao tempo. O nome do governador Romeu Zema, o senhor avalia que talvez seria melhor em um cargo de vice? Não, a gente não pode dizer que ele seria o melhor cargo como cargo de vice, porque o governador, ele está governador pelo segundo mandato e muito bem avaliado pelos mineiros. A sua gestão é uma gestão, comprovadamente uma gestão de sucesso. Haja visto o pleno emprego que nós estamos tendo no nosso estado, as finanças com um certo controle, a garantia do pagamento dos servidores do estado, agora com uma contratação de mais de 30 mil profissionais na área da educação. Nós temos algumas obras estruturantes acontecendo no estado. Eu, por exemplo, como sou deputado do Vale de Jequitinhonha, nós temos lá hoje uma nova realidade do ponto de vista estruturante das nossas estradas do Vale. As estradas administradas pelo governo do estado, elas estão todas muito bem pavimentadas, mas eu acho que o governador Romeu Zema, ele pode se colocar, ele só não pode ser candidato ao governo de Minas, porque a legislação não permite, mas ele tem credenciais para ser candidato à presidência da República, claro que sim. Eu, como mineiro, como deputado mineiro, desejaria sim que ele pudesse se colocar como candidato à presidência. Conversou com o ex-presidente Bolsonaro e se posicionou como candidato. Então, assim, ele está tentando se viabilizar. E esses acordos nacionais, claro que envolvem um grande acordo em Minas Gerais também.
O senhor mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente a gente está tendo toda essa discussão das tarifas anunciadas ali pelo presidente americano Donald Trump, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem sido criticado ali por ter se auto-intitulado como responsável por essa questão das tarifas. O senhor acha que ele se precipitou? Olha, eu não dizer se ele se precipitou ou não, não caberia a mim avaliar essa condição. Mas o fato é que você não pode, a população brasileira não pode responsabilizar, nesse caso, o filho do presidente, do ex-presidente da República. Nós temos hoje um presidente da República que ele frontalmente ataca o governo de Donald Trump. Ele se aliou aos BRICS e ele estimulou dentro dos BRICS a criação de uma nova moeda para confrontar o dólar. Ele se une aos países ditadores, ele se une aos países que são contra o governo americano, os Estados Unidos. Ele se une a países que defendem a extinção do Estado de Israel, da nação de Israel. Ora, na medida em que ele se posiciona desta forma, como que você não vai esperar uma reação contrária do governo americano? E a reação dessa taxação do governo americano, ela se posiciona neste momento baseado na postura do governo brasileiro, de confrontar o governo americano. É um direito? Sim, é um direito, mas existem consequências também. E a consequência está aí. Um governo que não dialoga com o governo americano. Você tem a Índia dialogando com o governo americano, você tem a China dialogando com o governo americano, vários países dialogando com o governo americano, que foram taxados, mas que sentaram à mesa e fizeram uma negociação. Isso não está acontecendo. Qual que seria a melhor forma de Você tem uma representante do governo brasileiro, uma embaixadora nos Estados Unidos, do governo brasileiro, que não consegue dialogar com o governo americano, e você tem um deputado federal que está lá nesse momento fazendo papel de embaixador. Tem alguma coisa errada nisso aí. Na avaliação do senhor, qual que seria a forma que o Brasil teria de negociar? A gente vê os Estados Unidos não tem um embaixador no Brasil, e as condições que estavam até na carta ali do presidente Donald Trump são condições ali que violam até a questão da soberania, que é interferência em outros poderes. Qual que seria a alternativa para o Brasil negociar nesse caso? Mas aí você pode também interferir, mandar um avião da FAB e uma mulher condenada em outro país e você trazê-la para o seu país. Você pode colocar uma faixa defendendo uma mulher condenada por corrupção na Argentina. Isso também não afronta a soberania do outro país. Então, ou seja, nós precisamos agora, neste momento, ter muita serenidade. Os empresários brasileiros estão conversando com os empresários americanos. Essa é uma decisão muito mais política do que propriamente técnica. Então, os empresários americanos e os empresários brasileiros estão, neste momento, numa roda de negociação, tentando convencer o governo americano em reaver a posição da taxação de 50%, que, de fato, ela pune muito o brasileiro, ela pune muito a nossa indústria, ela vai aumentar a valorização do dólar. Aumentando o dólar, você aumenta toda a cadeia produtiva do Brasil, e aumentando o custo dessa cadeia produtiva brasileira, você vai desempregar muita gente. É tudo que a gente não precisa nesse momento em um país que já se encontra com muitos problemas de uma dívida que ela aumenta a cada dia, uma dívida desenfreada, descontrolada, de um governo que não está sabendo preparar o Brasil para o futuro. Você não tem uma grande entrega importante no governo federal. Lamentavelmente, o que a gente tem são basicamente narrativas e um confronto diante de um país que nós sempre tivemos ótimas relações. Deputado, já caminhando para o final, a gente teve uma eleição municipal no último ano em que o Republicanos lançou o Mauro Tramonte, que não chegou aí até para o segundo turno. O senhor acha que o Republicanos errou na condução ali dessa candidatura? Olha,
Olha, nós não podemos ignorar os nossos adversários. Diz a política que ganha eleição quem erra menos, né? Então, eu não participei das articulações no âmbito municipal, eu estava muito focado em outros projetos políticos do partido, a partir da vinda do deputado Euclides Petersen. Nós estamos trabalhando muito para um projeto político maior. Eu não me envolvi na campanha municipal do Mauro Tramonte, não estive no núcleo de decisões, então eu tenho... O senhor acha que teve erros? Olha, ele estava com 33% das pesquisas, estava em primeiro lugar e acabou em terceiro lugar, se eu não me engano. Na avaliação do senhor, qual que foi então o maior erro? Olha, nós não tivemos uma ampla frente de composições partidárias, de apoiamento ao Mauro Tramonte. Eu acho que isso foi muito fundamental para que ele não tivesse êxito nas eleições. Você pega o prefeito que foi eleito, o prefeito Fuad, ele tinha uma frente ampla de partidos com ele. Nós tivemos poucos partidos, 3 partidos que estavam apoiando. Mas tinha o ex-prefeito de Belo Horizonte e o governador Romeu Zema, inclusive ali na mesma chapa apoiando. O senhor acha que isso... Foi com o Novo, né, e na figura, mas o governador, ele por alguma razão, ele se afastou da campanha. Eu fui uma das pessoas que articulou muito a vinda do governo do estado na campanha do Mauro Tramonte. Trabalhei muito para que isso acontecesse e aconteceu. Mas, assim, diz que água e óleo não se misturam. Então, eu acho que foi uma receita fundamental para que o nosso querido amigo e deputado Mauro Tramonte não tivesse sucesso nas eleições. E só uma última pergunta. Tinha a expectativa de que o Calil fosse para o Republicanos. O que aconteceu que essa filiação não ocorreu? E como que o senhor viu as notícias, inclusive dele participando dessa campanha na época? Olha, eu não participei dessa articulação que, como eu disse, nas articulações municipais eu não participei, pouco opinei nessas questões. Então, agora, pós-eleição, nós temos a figura do deputado federal Euclides Petersen, a figura do Cleitinho como primeiro colocado nas pesquisas. Eu acho que isso muda muito profundamente as articulações, né, e o formato, né, e o projeto político do Republicanos. Então nós estamos focados hoje na campanha de deputado federal, na campanha de deputado estadual. Se o Cleitinho, que eu acho que será, a minha opinião pessoal, o Cleitinho será candidato ao governo de Minas, então isso muda totalmente a configuração de uma possibilidade do Calil estar no partido. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo e voltar outras vezes também, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.